Boa noite a todos. Estamos na nossa sexta aula da nossa Masterclass Destrave a sua relação com seus pais. E o que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje? Então vamos observar o seguinte ponto. Geralmente a gente escuta muito a palavra tomar os pais, tomar os pais, tomar os pais. Aí as pessoas confundem o tomar os pais com respeitar os pais, concordar com os pais, obedecer os pais. Tomar os pais não tem nada a ver com fazer exatamente o que eles querem, não tem nada a ver com respeitar ao pé da letra, não tem nada a ver a ajudar, sentir pena. Então, tomar os pais é um movimento mais profundo, diferente de tudo isso que eu mencionei agora há pouco. Às vezes eu encontro muitos clientes meus que falam da seguinte forma: mas Mariela, já tomei meus pais, eu não sei por que ainda estou assim. A gente vai dizer que a postura de tomar os pais, ela está casada, ela está junta com o resultado da minha vida. Ou seja, se eu verdadeiramente tomei meus pais, os resultados na minha vida são nítidos. Se eu ainda não tomei os meus pais, os resultados da minha vida vão mostrar que isso não aconteceu. Ou está aqui no meu cognitivo, eu sei o que eu tenho que fazer, eu acho que eu já estou fazendo, eu já melhorei muito do que eu era, mas ainda não está no ponto exato e ainda não desceu aqui para o sentir. Ainda não foi totalmente para a minha postura. Então, o que a gente vai aprofundar hoje em relação a tomar os pais? A gente já falou que não dá para tomar os pais se a gente estiver excluindo. A aula da semana passada, que a gente falou sobre as exclusões, os efeitos da exclusão do pai, da mãe na nossa vida. O que a gente pensa sobre eles também determina o que a gente pensa sobre a gente, mexe nas nossas crenças de identidade e merecimento. Falamos também do cuidado do não julgar e não exigir. E agora a gente vai aprofundar sobre não inverter a ordem em relação aos nossos pais. Então, a gente já falou na aula 2 sobre algo de hierarquia, que existe uma hierarquia em relação a pais e filhos. Pais estão mais alto na hierarquia e filhos estão mais abaixo. Então, aqui existe uma hierarquia, existe uma ordem, que a gente falou também que não tem nada a ver com obedecer, aquela ordem militar que a gente escuta, de respeito independente do que aconteça. Não existe aqui, não é isso o que se trata da hierarquia dos pais. Então, existe uma ordem aqui, pais mais acima, filhos menores. Essa hierarquia se estabelece pela ordem de nascimento, então pais nasceram primeiro, estão na frente, filhos nasceram depois, estão mais abaixo. Isso também não tem a ver com submissão. Então, a gente vai falar que filhos vão ser submissos em relação aos pais, não é isso. O que acontece? Às vezes, essa ordem, ela está assim, que já falamos, quando os filhos estão como amigos dos pais, então isso é uma desvalorização dos filhos frente aos pais. Nós não podemos estar como amigos dos pais, que a gente vai confundir as coisas. Às vezes é o pai e a mãe que quer que o filho seja como amigo, às vezes é o contrário, é o filho que quer fazer do pai e da mãe um amigo. Ah, Mariela, mas eu já ouvi falar que é bom e que pode. Tem que ter cuidado com o que é bom e que pode. Porque quando os filhos ficam adultos, é menos perigoso ser amigo, mas também vai ter efeito. Às vezes eu atendo clientes que eles estão na posição de contam tudo para os pais, e isso é uma postura de amigo. E aí o que acontece? Quando a gente briga com o parceiro e fica tranquilo, fica bem de novo, pronto, parece que passou o que aconteceu. Mas tudo aquilo que a gente contou, que desgastou, que a gente se machucou, que feriu a gente, que o parceiro ou a parceira fizeram, não apaga da memória dos pais. Eles não têm uma conversa íntima, eles não têm um momento íntimo como a gente tem. Eles não vão lembrar lá da época que a gente estava apaixonado, que a gente está pensando naquelas memórias, eles não têm isso. Então, uma vez estabelecida uma imagem em relação dos pais, por exemplo, para os nossos parceiros, é difícil desfazer. Então, por isso, tenha cuidado de querer que seus filhos sejam seus amigos, ou vocês, na qualidade de filhos, verem seus pais como amigos. A gente vai dizer que vocês estão rebaixando o que é ser pai. Ser pai e mãe, como a gente falou na aula passada, é algo muito maior do que ser amigo. Amiga não deixa de comer por causa de um filho, como um pai faz ou uma mãe faz, às vezes, pelos filhos. Não estou dizendo que todo pai, toda mãe faz isso, porque vocês já entenderam que existem dinâmicas mais fortes que vão fazer com que um pai deixe um filho, que uma mãe não tenha contato, que um pai só ajude financeiramente, que não consiga transmitir e comunicar amor. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa não é pai e que aquela pessoa não é mãe. Ou seja, tão bem trabalhado sobre isso. Estamos na nossa sexta aula.
Mas eu quero que vocês entendam que não pode ser assim. Essa ordem assim, de pais em relação a filhos como amigos é relacionamento de casal, é relações de trabalho, onde todos aqui têm o mesmo tamanho. Então, pais acima, filhos aqui. Assim é amigo e assim é pior ainda. É disso que a gente vai falar nessa aula. Quando a hierarquia está invertida, quando filhos estão maiores do que seus próprios pais. E qual é o nome que a gente dá para isso? Tem um nome? Tem. O nome disso é parentificação. Quando viramos pais dos nossos próprios pais. O que aconteceu? Que eu saí do meu lugar de pequeno, de filho, que tomava de pai e mãe, e passei a querer dar, querer trocar, a sentir pena, a tentar resolver a vida dos meus pais. Os nossos pais deixam transparecer histórias da vida deles. Então, às vezes, eles contam histórias da infância que foram pesadas e duras. Passaram fome, passaram dificuldade financeira, foram abandonados pelo pai ou pela mãe, sofreram maus tratos. Então, ao longo da nossa vida, os nossos pais podem ir contando histórias das situações que eles sofreram, até às vezes por uma questão de comparação. Então, às vezes eles dizem assim, olha, você reclama de tudo, na minha época não tinha um brinquedo sequer. Ou eles dizem assim, você estuda nessa escola, tal, e na minha época eu fui começar a estudar quando eu tinha 15 anos, e eu passei fome, eu fiz isso, eu cuidei dos meus irmãos. E aí eles vão contando cada vez mais as histórias pesadas que eles passaram. É verdade? Sim, às vezes é uma verdade, às vezes é uma história um pouco mais exagerada, às vezes não, os pais sofreram tantas coisas que preferem não passar para os filhos, ok, mas quando os pais contam as situações de pesar para eles, para os filhos deles, às vezes numa tentativa de educar de uma forma melhor, mas também pode causar um outro efeito, que é isso que a gente está começando a falar aqui, que é a parentificação. Os filhos começam a sentir pena dos pais. Imagina aí escutar essa história desde pequenininhos até a vida adulta. Então, eles começam a querer ajudar os pais de uma forma fora da postura. Não tem problema nenhum ajudar os pais. A gente vai falar como a gente faz isso, mas não pode ser fora da postura. Então, ao longo da vida, eles vão escutando essas histórias, ficam com pena e querem cuidar dos pais, querem colocar os pais no colo e dar amor. E aí eles invertem a ordem, porque eles não vão conseguir isso. Então, esse é um dos motivos quando eles escutam essas histórias. Outro motivo que faz com que aconteça a parentificação, quando filhos olham os pais como pequenos, não porque eles contaram as histórias de vida deles, mas porque eles estão vendo a vida dos próprios pais. Exemplo, alguns pais não fluíram tão financeiramente na visão da cabeça desse filho quanto ele. Alguns pais escolheram alguma profissão que esse filho não valoriza, ou não seguiram a carreira que o filho achava que o pai tinha que ter seguido, ou não prosperaram financeiramente da maneira que eles imaginavam. Então, eles começam a ver os filhos como, os pais, desculpa, como pequenos. Tipo assim, mas ok, meu pai se esforça muito, mas poxa, meu pai ganha X por mês. Então ele começa a ver como pequeno. Ok, minha mãe fez o melhor que ela podia, mas ela é casada com esse homem que não é meu pai e, sinceramente, eu não concordo com esse homem. E aí eles vão diminuindo os pais. Eles vão vendo a história de vida atual desses pais, já não é mais a história passada contada por eles, é a história de vida atual, e eles vão diminuindo a imagem deles do que é pais. Eles colocam os pais de novo num parâmetro, e cada um tem o seu parâmetro, e nesse parâmetro eles diminuem. E isso vai causar essas consequências. Então, para quem diminui o pai em relação financeira, ou em relação a outros quesitos, preste atenção nessa explicação importante. Lá atrás, na época dos nossos pais, não tinha tantos recursos como tem atualmente. Então, a gente realmente tem a internet, tem muita informação a qualquer lado, muito rápido, muito fácil, muito próximo. Então, os nossos pais não tinham tanto recurso como nós temos. Então, nós podemos falar que estamos numa era de mais abundância. Tudo é muito mais fácil para a gente do que era lá atrás no passado. Então, automaticamente, é notório que a gente, por exemplo, com 20 anos, tenha mais prosperidade do que os nossos pais com 20 anos. Não é uma regra, mas é muito mais fácil. Então, uma pessoa com 30, 40 anos, é natural ela tenha mais prosperidade financeira do que o pai dela e a mãe dela, se ela não tiver feito nada sistemicamente em desordem.
É que se essa pessoa já está com 30, 40 anos, tem menos recursos do que o pai nessa época, tem desordem sistêmica. Então, ali já fica uma dica para você estar atento. Então, como é natural com 30, 40 anos a gente ter mais dinheiro do que eles nessa época, porque a vida é abundante, não faz sentido você achar que você é maior e seus pais são menores. Que o teu dinheiro, a tua educação, as tuas relações, as coisas que você tem, te colocam como mais do que os seus pais, porque isso é natural. Se está tudo acontecendo de forma natural, eu trabalho, por exemplo, trabalho, não digo trabalho financeiro, eu trabalho minha vida inteira, que eu me refiro relacionamento, postura, relações, amizades, para que a minha filha tenha uma vida um pouco mais fácil. E se tudo acontecer de forma natural, ela terá mais fácil do que na minha idade. E se ela seguir tudo sistemicamente, ela também vai ter uma vida mais fácil do que a minha, e a filha ou o filho dela vai ter uma vida natural mais fácil na mesma idade do que quando ela tinha aqueles anos. Então, isso é o ciclo natural da vida. Então, se você está numa postura dizendo assim, olha só, eu com meus 30 anos, muito melhor do que a minha mãe, eu já tenho a minha empresa, ou do que o meu pai, eu já faço o triplo do que ele ganhava, você está equivocado. Isso é um movimento natural. Isso não é mérito seu. Isso é uma coisa natural. Então, isso não deve te fazer achar que é maior. Agora, se você está o efeito contrário, tá, Mariela, mas eu tenho 30 anos, estou pior do que meu pai na cidade, minha mãe na cidade. Você fez coisas sistêmicas que desorganizaram. Tem como solucionar? Tem. O que faz a gente achar que é maior? Primeiro, eu ouvir as histórias de pena dos pais e ficar com pena, querer colocar eles no colo. O segundo é quando eu olho para os meus resultados, naquela idade que eu tenho, e acho que os meus resultados são muito melhores do que meus pais, seja financeiro, seja de trabalho, seja de profissional, seja de relacionamento, e me julgo melhor do que eles. Sendo que isso é uma coisa natural, vocês acabaram de descobrir. A gente julga as coisas de uma forma mais egocêntrica, sem contexto. A gente começa a ver os pais como pequenos e como se o que eles têm para dar para a gente é algo insignificante, pequeno. Tipo, eu não preciso, eu tenho X empresas, eu ganho tanto, a minha família é mais estruturada. Que conselho, que orientação, o que pode vir da minha mãe se minha mãe separou 2 vezes, está sem ninguém e eu estou super bem casada com alguém? Então, às vezes, os filhos eles fazem essas comparações consciente ou inconsciente e aí deixam de tomar os pais. Imagina uma cachoeira, um rio que tem uma cachoeira. Aqui está o rio e aqui está a cachoeira. Então, o movimento sempre é da cachoeira para o rio. Pais para os filhos. Pais para os filhos. Mais alto, mais baixo. Vocês conseguem perceber um efeito contrário? Tem como o rio subir e entregar algo para a cachoeira? Não tem. Então, se você está naquela postura de que sente pena dos pais, a gente vai aprofundar isso, o que é pena, o que não é, o que eu faço quando eu estou com pena, se realmente eu estou ou não estou. Você está invertendo a ordem. Você é um rio que vai tentar fazer muito esforço para subir, para entregar algo para a cachoeira, que é impossível. Então, os filhos, quando estão nessa postura de ver os pais como pequenos, eles vão ficar tão sobrecarregados, tão cansados, que várias áreas da vida deles vão ficar em desordem. Porque eles estão invertendo a ordem e requer muito esforço, e mesmo que tenham muito esforço, eles não vão conseguir isso. Toda vez que vocês forem tentar entender sobre hierarquia, lembre do exemplo da cachoeira. Rios são vocês, cachoeiras são os pais. Qualquer tentativa de inverter a ordem é uma tentativa perdida de resultado. Você pode se esforçar, mas não vai ter resultado nenhum. Então, aqueles filhos que estão tentando dar muito para os pais, eu vou fazer isso porque eles passaram por isso, para sentirem amor, não preenche o vazio deles. A ajuda de algo para eles pode ajudar, mas não preenche esse vazio. E vou explicar por quê. Quando crianças, por exemplo, nós precisamos de alguém para cuidar da gente. Então, se não tivesse alguém que nos alimentássemos na boca, com o peito, com o leite ou com a comida, alguém que nos trocasse, alguém que nos desse banho, fizesse esses cuidados de necessidades básicas, a gente teria morrido. Então, a gente precisou de alguém que pode ser os pais da gente, ou alguém que assumiu uma função paterna e uma função materna, que é diferente. Então, eles permitiram a nossa sobrevivência. Nossos pais, ou quem cumpriu essa função materna ou paterna. Então, se eu quero novamente entender que eu sou pequeno, eu posso trazer essa analogia, essa comparação. Lembre-se, quem é você para achar que pode ensinar seu pai e sua mãe, se muito antes de você nascer, você precisou deles para poder sobreviver?
Então, essa memória ajuda. Mas tem muita gente que tem essa memória e ainda não consegue ficar pequeno. Então, eu vou trazer outros recursos para vocês, para que vocês consigam ficar menores do que os pais. Esse é o primeiro. É o exemplo da cascata, de vocês lembrarem, e se imaginarem lá na barriga da mãe, depois que saírem da barriga da mãe, quando eram alimentados, quando eram trocados, quando eram cuidados, quando eram aquecidos. Que se não fossem eles, ou quem cumpriu a função materna e paterna, vocês não estavam vivos para contar a história. O que a gente também pode ajudar a estar novamente no tamanho menor do que os nossos pais? Observar que a gente recebeu a vida deles e ninguém pode dar de volta. Então, algumas pessoas querem trocar de pais. Ah, não, eu queria muito que meu pai fosse meu tio, ou fosse essa pessoa que cuidou de mim, mas não tem como. Então, você está brigando com a própria natureza. Se você quer trocar de pai ou quer trocar de mãe, automaticamente você está brigando contra quem você é. Isso a gente falou na outra aula, na aula anterior. E às vezes as pessoas entram em processo de doenças autoimunes porque o corpo não reconhece o próprio corpo e está destruindo, porque você está fazendo uma autodestruição sua também. Se eu não concordo com o pai que eu tenho e com a mãe que eu tenho, eu vou começar a me autodestruir. Então, comportamentos arriscados na vida, comportamentos de vícios, entrar em relacionamentos de risco de vida, é uma autodestruição, que muitas das vezes está relacionado à exclusão do meu pai ou à exclusão da minha mãe. Um outro exemplo também para que você entenda o quanto a parentificação traz prejuízos para a tua vida, que é essa inversão de ordem. Toda pessoa que está invertido, ela vai ter impedimento na prosperidade financeira. Ah, Mariela, mas eu conheço gente que tem pena do pai e da mãe e ajuda, ou excluiu pai e mãe, e o financeiro não mexeu. Calma, prestem atenção. Vamos imaginar a cena, você pegou e deu um tapa em alguém. Essa pessoa, ela pode revidar daqui 1 ano, pode revidar daqui a 1 semana. Ela pode não falar nada visivelmente, mas fazer alguma coisa que tu não vai saber o que ela fez, por causa daquele tapa. Ou seja, às vezes a gente faz uma coisa fora da ordem e fica esperando. E aí, cadê o resultado? Não aconteceu nada. Então quer dizer que as leis não existem? Então quer dizer que isso é besteira? E não é assim que funciona. Não existe nada de imediato na visão sistêmica. Lembra de um sistema. A gente não está falando aqui do pensamento causal, tipo causa e efeito. Pisou meu pé, levou um tapa. Não existe isso na nossa visão sistêmica. Existe uma sequência de coisas até que o efeito de algo que tu fez chegue. E às vezes esse efeito para chegar dura uma segunda geração. Então, quem está sofrendo por uma desordem sua, às vezes não é mais você. É teu filho, é teu neto. Então, não se baseie nisso. Então, a parentificação ela vai impedir a nossa prosperidade financeira e eu vou explicar por quê. Não estou dizendo que essa é a única causa, mas quem tem questões com pai e mãe vai ter problema com prosperidade. Então, vamos imaginar a seguinte analogia. Imagina que aqui tem um copo na minha mão. Aqui foram tudo que os meus avós fizeram na vida. Eles fizeram coisas que eu posso concordar, eu posso não concordar, mas essas coisas que eles fizeram meio que desbravaram uma estrada, limparam uma estrada, para que os meus pais pudessem ter um pouco mais de conforto para viver, um pouco mais de recursos para viver. Então, os meus avós pegam esse copo cheio de água e jogam para os meus pais, para os pais deles. Os pais deles jogam para eles. Ok, então aqui está meu pai e minha mãe, aqui está meu avô paterno, minha avó paterna, meu avô paterno e minha avó materna. Os 4. Jogaram um pouco. Aí, digamos que meus pais ficaram gratos, não ficaram reclamando, não ficaram julgando, não acharam que foi pouco. Então, o que eles vão fazer? Eles vão agregar mais valor aqui, eles vão botar mais coisas. Eles precisam agregar, colocar mais coisas. Então, eles acrescentam mais coisas, já com o que já tinha dos meus avós, e aqui está meu copo. Aí eles despejam para mim. Então, o que tem no meu copo agora? Tem o que os meus avós já fizeram, o que os meus pais fizeram, e agora eu vou olhar para esse copo. Se eu olhar com gratidão, sem reclamar, sem exigir, foi muito pouco, não era bem o que eu queria, não era desse jeito, ou sem diminuir, sem julgar, eu vou pegar
vou acrescentar grandes coisas que eu posso fazer nesse copo. Esse copo vai estar transbordando, cheio, e eu vou entregar para minha filha. Então, esse é o movimento que eu estou falando para vocês, que se ninguém bagunçar a ordem, as leis, automaticamente uma próxima geração vem mais fácil, mais fácil, mais fácil, mais fácil. Mas, se alguém tiver alguma desordem nas leis sistêmicas, esse movimento aqui natural que eu estou explicando não vai acontecer. E vou explicar como funciona. Então, vamos pegar o segundo exemplo. Esse aqui é o exemplo funcional. Repetindo, um copo dos meus avós, um copo dos meus pais, um copo meu e um copo que eu passo para meus filhos. Vamos fazer o exemplo agora em outra postura. Está aqui o copo dos meus avós. Meus avós trabalharam, viveram, fizeram coisas certas, coisas erradas, coisas boas, coisas mais ou menos, coisas ruins. Aí chego e entrego para os meus pais. Meus pais olham, talvez na seguinte postura: não, eu não quero nada que veio do meu pai. Afinal de contas, meu pai me abandonou. Afinal de contas, meu pai largou minha mãe. Afinal de contas, meu pai traiu minha mãe. Aí o que a pessoa faz? Ela pega e joga fora o que vem do pai. Pá, esvazia o copo. Fica só com o que vem da mãe. Então, já esse copo, que em vez de encher, começou a esvaziar. Quando ela faz isso, ela não consegue agregar muita coisa. Porque para ela agregar muita coisa vindo dela própria, tem que estar aqui o que vem do pai e o que vem da mãe. Então, ela já não agrega muita coisa. Então, o copo já esvaziou e, ao mesmo tempo, encheu muito pouquinho. Aí, esse copo mais vazio, que foi jogado fora um pouco da água, e com pouca água colocada pelos meus pais, vai passar para mim. Aí eu vou olhar esse copo e vou dizer: tá, eu não concordo muito com o meu pai e que minha mãe fizeram. Eu não os excluí, mas eu tenho julgamentos e tenho exigências. Meu pai e minha mãe tinha que ter me tratado melhor, feito assim, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então é como se eu também jogasse um pouco dessa água que também está aqui. E eu também não vou conseguir agregar muita coisa, porque eu estou jogando fora. E quando eu jogo fora, meu copo está cada vez menor de água. Em vez de estar mais cheio, está esvaziando. E aí, quando eu chego e passo para minha filha, a minha filha vai olhar para isso, vai criar a exclusão dela, o julgamento dela, a exigência dela, e vai jogar um pouco mais de água fora e vai colocar pouca água. Conclusão: um copo muito mais vazio. Entenderam como que isso mexe na questão da prosperidade? O que a gente vai passando de geração para geração está relacionado se a gente está excluindo, se a gente está julgando, se a gente está invertendo a ordem, porque eu posso chegar a dizer: não, meus pais não souberam fazer direito, deixa eu fazer melhor, vou recomeçar. E nesse recomeço eu jogo a água também fora. Então é essa postura que vai prejudicar tanto o nosso financeiro quanto o nosso agregar. E o que é esse nosso agregar? Um bom relacionamento de casal, um bom trabalho, uma boa vida profissional, uma boa relação com os meus filhos. Então, esse agregar é tudo isso. Até aí, alguma dúvida? Ok, Adriana, pode perguntar? Ô, Mari, sobre isso de a gente acabar não aceitando, né, o que vem do pai e da mãe e jogando fora. A gente acaba fazendo isso de forma inconsciente também. E se eu fiz isso de forma inconsciente, né? Como que eu vou saber? Tem alguma forma? Tem, ainda vou falar. Mas sim, a gente faz de forma consciente e de forma inconsciente. E mesmo que eu já tenha feito isso, tem como reparar? Tem. Eu vou falar como a gente repara. Então, respondendo a tua pergunta, pode acontecer tanto de forma consciente quanto inconsciente, e sim, tem solução para isso. Mais alguma pergunta? Obrigada. Ok, vamos seguir. Tá, eu vou dar um outro exemplo para que vocês entendam isso da importância de receber dos pais. Imagina uma igreja, aquelas igrejas bem antigas que demoraram mais ou menos 100 a 200 anos para serem construídas. Então elas vão começar pela base. Então a primeira geração vai construir a base, a fundação da igreja. Ok, está lá construindo. Não deu tempo de construir tudo. A segunda geração levanta as paredes. Então levantam as paredes. Aí, junto com as paredes, elas levantam o telhado. Ok. A quarta geração vai colocar os vitrais. A quarta geração não teve tempo de ver o esforço da primeira geração carregando as pedras, cavando, tirando o que elas podiam do dinheiro do bolso delas para fazer a fundação,
as horas que eles não dormiram, as pessoas que morreram em acidente por causa disso, os filhos que eles não tiveram que ficar muito tempo juntos porque tinham que construir, ou seja, não viram nada de nada de nada do esforço da primeira geração que construiu a fundação. E aí o pessoal do Vitral, que é a quarta geração, olha e diz assim: ah, eu não gostei dessa fundação. Eu achei que foi pouco, não ficou bom, era para ter feito mais fundo, era para ter feito maior. Imagina se essa primeira geração que se esforçou para fazer isso tivesse ouvindo isso. Com certeza elas iam comentar. Tu não sabe o quanto que eu carreguei de pedra, tu não sabe o quanto que eu tirei do meu bolso, tu não sabe quantas horas eu não dormi, tu não sabe como eu destruí minha coluna, tu não sabe de nada. Quem é você para que está bem aqui em cima do vitral me falar mal de mim, que fez a fundação, e sem eu fazer a fundação, tu não estava bem aí em cima, colocando o mosaico dos vidros. Entenderam? É o que a gente faz quando fala mal de pai e mãe. É muito fácil a gente falar sobre pai e mãe, querer corrigir, querer mudar a postura deles, mas a gente não sabe o que eles passaram. E às vezes a gente sabe, porque os pais contaram, e mesmo assim a gente ainda fica arrogante dizendo: ah, mas no lugar do meu pai eu faria melhor. Ah, no lugar da minha mãe eu faria assim. Hoje em dia, sim, a gente pode fazer melhor. Mas não porque a gente é melhor, mas porque a gente tem mais recurso, mais informação, tem terapia. É diferente. E quando a gente está aqui no presente, olhando para uma coisa do passado, é mais fácil corrigir. Agora, tu lá no passado, sem nada para olhar, não tem como. Então, por exemplo, você faz uma apresentação de uma monografia. No final, na apresentação, quando terminou, passou pela banca, aí você olha e diz assim: eu podia ter acrescentado isso, podia ter ajeitado dessa forma. Porque tu tá no presente falando do passado. É fácil. Mas quando tu estava lá no passado, tu não estava vendo isso. Então é muito fácil aqui a gente agora tentar corrigir, falar que faria melhor de uma situação lá no passado. Porque qualquer um conseguiria fazer isso. Isso não é vantagem, isso é arrogância, prepotência. Entenderam? Então toda fala sua, quando olha para pai e mãe e diz: ah, no lugar do meu pai faria melhor, faria desse jeito, o meu pai não pensou direito, é arrogância e prepotência. Cuidado com esses sentimentos. Porque eles te afastam de pai e mãe e vão trazer essas consequências do corpo que eu estou dando exemplo. Então, a gente agora está no exemplo da fundação. Então, imagina a quarta geração, que são os netos, falando mal de quem fez a fundação, que são os avós. Ah, vamos descer mais um pouco. Então, não vamos falar do pessoal dos vidros, vamos falar do pessoal do teto, da parede, que são os filhos. Aí eles pegam e começam a falar mal da fundação, que são os próprios pais deles. Eles param de construir a parede, param de construir o telhado e vão refazer a fundação. Não gostaram. Ou seja, não dá oportunidade para os filhos deles, que são os netos, fazerem o vitral, e eles não terminam nunca a igreja. Nunca acaba. Porque está toda hora uma geração dizendo: não tá bom, vamos refazer. Não tá bom, vamos recomeçar. Joga fora, começa do início. É o que acontece quando você está julgando seus pais. Lembra a história do copo? O copo não está transbordando. O copo está seco. Bem pouquinho de água. Então, aquele filho que toma tranquilo pai e mãe, o copo está aqui, com água, derrama, eu agrego algo meu, encho mais de água, derramo no copo do meu filho, mais água, ele agrega e fica cheio. Mas uma pessoa que julga, exclui, exige, inverte a hierarquia, em vez de ir aumentando a água até o final da geração, ela está diminuindo. Entenderam? O quanto isso é perigoso? E aí, Mariela, o que a gente faz então em relação a isso? Vamos começar a falar sobre isso. E uma das coisas que a gente pode fazer é uma coisa chamada genograma. Não sei se já ouviram falar, mas o genograma é uma forma de descobrir o que aconteceu nas gerações anteriores. Porque é muito fácil eu falar mal, você nem sequer saber o que aconteceu. Você nem sequer saber o esforço que o outro teve. Então, às vezes, eu pego clientes que eles não sabem nada da história dos avós. Não sabem nada de nada de nada, até da história dos pais. Não tem interesse, ou os pais não contaram, às vezes sim, os pais podem não contar. Mas já desconfiem quando os pais não falam da história da infância dele.
Geralmente a gente não fala de algo que para a gente está pesado, algo que a gente está excluindo, algo que a gente tem tristeza para falar. Então, se o teu pai não fala nada ou tua mãe da infância deles, ou quase nada dos pais dele, tem problema aí, pode ter certeza. Então, já desconfia disso. Então, vocês podem fazer o genograma de vocês, que é pegar informações sobre a história de vida dos pais de vocês, dos avós de vocês, dos bisavós de vocês, com muito respeito. Vocês não vão lá invadir a privacidade de, eu quero saber, me conta, me fala, me detalhe, meu pai está chorando, emocionado, eu estou lá insistindo. Não. Mas com respeito, você pode fazer o genograma, para quem não sabe quase de nada da história dos pais, dos avós e dos bisavós. Aqueles que já sabem muito, e que às vezes, por saber muita história de pena, de situação pesada, e inverteram a ordem, eu não recomendo que insistam saber. A gente vai trabalhar isso. Eu vou fazer com que vocês entendam que mesmo que a situação de pesar dos pais tenha acontecido, vocês não podem sentir pena e inverter a ordem. Ok? Então, outro passo é o genograma. Então, observe que ao invalidar tanto as coisas do pai quanto da mãe, faz com que a gente não tenha como seguir fazendo, a gente desmancha tudo e passa cada vez menos coisas para frente. E aí vocês têm que ter esse cuidado. Se o copo de vocês atualmente está enchendo e você vai passar um copo para o seu filho um pouco mais cheio, para os teus clientes um pouco mais cheios, Mariela, não tenho filho. Ok, não tem problema. Tu vai passar para os teus clientes, tu vai passar para a tua empresa, tu vai passar para os teus alunos. Ou se tu está passando o copo mais vazio. Então, tem pessoas que vão fracassar, adoecer, paralisar em suas atividades profissionais, pessoais, por causa dessa inversão de ordem, por causa dessa parentificação, por causa desse julgamento, por causa dessa exclusão. E aí a gente precisa corrigir. Nas aulas passadas já falamos como tomar paz, como não julgar. Nessa estamos falando como não inverter a ordem. Tá, Mariela, mas tem mais alguma coisa que faz com que eu inverta a ordem? Sim. A forma como a gente olha os nossos avós, pais dos nossos pais. Ou como a gente olha para o parceiro do nosso pai ou o parceiro da nossa mãe. Então vamos imaginar. Às vezes a gente tem pena dos nossos pais e inverteu a ordem. Às vezes não é pena, gente. Às vezes é arrogância. Tipo, eu quero ensinar meu pai, eu quero ensinar minha mãe, eu quero mostrar como é que se faz. Então não se baseiem só na palavra pena. Parentificação vem também com outros sentimentos. E aí o que acontece? Eu escutei a história de vida pesada do meu pai, da minha mãe, por exemplo, e aí eu digo, meus avós são os culpados. Meus avós não deram uma vida melhor, ou pegou meu avô foi embora, minha avó traiu e fez ele sofrer, minha avó deu para a tia dele. Enfim, aí a gente escuta essas histórias e fica com raiva dos pais dos nossos pais. E automaticamente a gente diminui quem são nossos pais, ou fica com pena deles, e isso faz com que a gente faça a parentificação. Então, observe no seu coração se existe algum julgamento dos seus avós paternos e maternos. Se tiver, corrija isso. Entenda que o que os avós fizeram era o melhor que eles podiam fazer com os recursos que tinham. Se pudesse fazer diferente, eles teriam feito. Porque não tem muito do faz porque quer. Quem tem divisão sistêmica entende que faz baseado nas experiências que a pessoa viveu na infância e as desordens que ela passou. Então, é muito mais o que eu passei, o que eu julguei, do que o que eu quis dar de livre e espontânea vontade. Então, outra coisa que também vocês podem fazer é observar o julgamento dos parceiros dos pais de vocês. Então, às vezes, o meu avô está no meu lugar tranquilo, a minha avó também, mas eu estou julgando, por exemplo, o meu pai. Então, eu estou lá com a minha mãe era para ser maior, eu era para ser menor, mas na verdade eu estou assim, alinhada com ela. Ou eu estou maior do que ela, cuidando dela. Então, onde surgiu isso? Se eu respeito os meus avós maternos. Surgiu do meu julgamento, não dos meus avós maternos, mas do meu pai. Eu olho para o meu pai e digo, ai, que péssimo parceiro minha mãe tem. Gente do céu, meu pai não ajuda minha mãe financeiramente, ou briga demais com a minha mãe, ou faz minha mãe sofrer e ela não separa. Enfim, eu crio os mais variados histórias e julgamentos sobre isso, aí eu quero compensar o que o meu pai faz para minha mãe. Aí eu saio da postura de filha e começo a dar muito para minha mãe.
eu inverti a ordem. Então, eu inverti a ordem por pena da minha mãe, por arrogância sobre o meu pai, ou a minha mãe também, por vê-la tão pequena, e aí eu faço a parentificação. Então, essa também é uma outra causa de parentificação. Quando eu estou julgando os meus avós, ou quando eu estou julgando o parceiro ou a parceira do meu pai ou da minha mãe. E não só o parceiro, que são os meus pais. Às vezes é o parceiro atual. Minha mãe já separou. Minha mãe está com outro homem. E eu estou com pena da minha mãe em relação a esse outro homem. Ou meu pai já separou da minha mãe. Eu estou com raiva dessa mulher que meu pai escolheu para viver. Então, essa mulher faz isso, 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 eu vou lá e tento amenizar o sofrimento dele. E inverta a ordem. Então, gente, não tem como saber o que faltou, por que meu avô e minha avó não fizeram desse jeito, por que o meu pai e da minha mãe fazem dessa forma, por que eles trocam dessa forma nesse relacionamento. São várias causas envolvidas. Então, eu não quero que vocês descubram o que aconteceu. Já falei para vocês que visão sistêmica não é para achar culpado, é para entrar na postura. Então, se você não sair dessa postura de pena, arrogância, prepotência, orgulho, diminuir quem são os teus pais, a gente vai ter consequência. E a gente não consegue sair desse ciclo vicioso. Quando tu entra nisso, não é fácil sair. Eu tenho muito cliente que está um tempão tentando sair disso aqui, porque não é fácil. Por que não é fácil, Mariela? Vou explicar. Imagina a seguinte forma. Você é aquele filho maravilhoso. Teu pai e tua mãe têm 3 filhos. Mas você é o que faz mais por esses pais. Faz. Aí tu entende que tu tá na parentificação, tu inverteu a ordem. Tu resolve parar de fazer isso. Tu fez terapia, fez constelação, não sei, alguma coisa aconteceu que você percebeu que esse movimento é nocivo para você. Aí você decide sair disso. Começa a não dar o que eles querem, mas dar o que é necessário. Começa a ter umas mudanças de postura. Aí os vizinhos olham para ti e dizem: ah, mas o que foi com a Mariana? Ela tá tão estranha. Deixou de ser uma filha boa. Olha o que ela tá fazendo. Ela não tá mais morando próximo da casa dos pais. Ela casou e tá morando num bairro mais distante. Isso tá estranho, ela não era assim. Ela almoçava na casa dos pais todo o tempo, mesmo depois de casada. Ou os teus outros irmãos falam: olha, a gente tem que ver o que aconteceu com a Maria, ela tá estranha. Ela já não fica ligando toda hora para saber como tá o pai e a mãe. Ela não passa mais tempo com os pais dela do que com os próprios filhos. Tá estranho. E aí a gente começa a ficar com peso. Porque vem alguém também e fala pra gente: mas o que foi, Mariela, que aconteceu? Tu tá com raiva dos teus pais fizeram alguma coisa? Tu não tá mais aquela filha boa que eu conhecia. Ou seja, as pessoas associam que ser um filho bom é a parentificação, muitas das vezes. E não é, isso não é. E a gente fica com aquele peso tanto que é o vizinho falando, é os irmãos falando, é os amigos falando, é a nossa esposa e nosso marido falando, é os nossos próprios pais falando, porque eles estavam acostumados com aquilo, e a gente não aguento mais, eu não aguento mais ser taxado de uma filha ruim. Quer saber? Eu vou voltar para quem eu era, é mais fácil. Aí a pessoa volta e não consegue sair desse ciclo nunca. Então, a parentificação não é fácil sair, mas ela é necessária. Tá? Então, às vezes, é mais fácil sair do julgar do que da postura investida de ordem. E aí, como que a gente vai fazer para sair dessa postura investida de ordem? Pergunta da Adriana e começo dessa parte agora na aula. Eu já entendi. Talvez eu esteja nessa parentificação, Mariela. E agora o que eu faço? Então, vamos começar. Como a gente vai sair dessa postura? Primeiro, vocês vão entender que vocês podem pagar coisas para os seus pais, não tem problema. Vocês podem dar presente para os seus pais, não tem problema. Você pode cuidar dos seus pais. Você pode fazer coisas que são necessárias para os pais de vocês. Só que tem a postura certa para fazer isso. E como é essa postura certa? É sem a pretensão de dar o que faltou, sem a pretensão de suprimir ou aliviar alguma dor deles no passado, na infância, na relação de casal deles, na vida profissional ou no presente agora. Então, é novamente aquilo que a gente fala da postura. Não é o que vocês vão fazer, é como vocês vão fazer. Então, por exemplo,
O meu pai precisou de uma ajuda financeira. Eu dou. Eu posso dar na postura de filha ou eu posso dar na postura de mãe dele. O mesmo dinheiro, a mesma entrega. A diferença é como eu estou fazendo isso. Então, aqui a gente vai falar o passo a passo de como fazer, porque é uma linha tênue que a gente pode acabar errando, sem que a gente inverta a ordem. Então, o primeiro passo é, tudo que eu fizer para os meus pais, observar qual é a minha intenção por trás. Lembra a postura sistêmica neutra sem intenção? Qual é a minha intenção ao fazer aquilo para o meu pai e para minha mãe? É genuinamente para fazer algo para eles? Ou é para educar, para ensinar, para me vingar, mostrar como é que se faz? Ou para aliviar uma dor deles? Então, eu vou trazer um exemplo para que vocês possam entender na vida prática. Porque essa masterclass é tudo para tu entender na vida prática, como fazer. Eu não quero que nada fique na teoria. Vocês saiam praticando na vida de vocês. Então, vamos imaginar a seguinte dinâmica. Meus pais envelheceram. Eles não conseguem mais cuidar de si sozinhos. Vão precisar de ajuda. Então, eu posso ajudar eles numa postura de filha, ou posso ajudar eles numa postura de mãe deles. Tipo, meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, estou sobrecarregada. Afasto todos os meus outros irmãos de cuidar, porque somente eu sei como cuidar bem, e fico lá, numa super proteção, fora da postura de filha, fora de uma postura de que é um cuidador, cuidando de alguém mais idoso, e super protegendo, super cuidando na postura de mãe. Isso vai dar problema. A gente vai dizer, por exemplo, que idosos, eles não são ranzinzas. Eles não são agressivos. Ou eles estão assim, muito provavelmente porque você inverteu a ordem. Você está cuidando dessa pessoa como pai e mãe dele. Aquilo está ferindo muito o orgulho, está fazendo uma humilhação sistêmica interna, que aí a única forma dele compensar é gritar, é xingar, é querer bater alguma coisa, é estar ranzinza. Então, chequem. Porque o idoso, ele não é para ter desse jeito. Ele está assim porque tem uma coisa por trás sistêmica de inversão de ordem acontecendo. Então, por exemplo, digamos que meu pai passou por alguma situação financeira e precisa de recurso. Aí ele me pede. Eu posso entregar porque ele me pediu e eu tenho realmente, de fato, para dar. Eu não estou tirando dos meus filhos, eu não estou tirando do meu marido, eu não estou tirando de mim me apertando financeiramente. Eu posso dar. E eu entrego, e ele é livre para fazer o que ele quiser com aquilo, porque eu dei. Mas eu dei na intenção, tipo, porque ele me pediu. E não na intenção, tipo, ai, meu amor, coitado do meu pai. O pai já sofreu tanto, passou fome, passou por isso, passou por aquilo. Eu tô mais do que no meu direito de dar esse dinheiro para ele. Ou seja, a intenção tá fora de lugar. A intenção tá como se eu quisesse suprimir uma dor que ele passou na infância, reparar uma falta dele. Então, por exemplo, um exemplo, minha mãe se separou do meu pai e minha mãe me liga e diz assim, ó, minha filha, vem passar mais tempo aqui comigo, eu tô muito sozinha. Eu sou casada e tenho filhos, por exemplo. Aí eu pego e digo, desligo o telefone, tá, mãe, eu vou, e desligo o telefone. Aí eu falo pro meu marido, ô amor, eu vou lá onde é mamãe, coitada dela, tá sozinha, não tem ninguém, não casou depois, eu vou lá fazer companhia para ela. A companhia não está errada. Entregar o dinheiro, se necessário, não está errado, mas a postura com que eu estou fazendo isso. Então, eu visitando a minha mãe, eu não estou na postura de uma filha que visita uma mãe. Eu estou na postura de alguém muito grande que vai tapar um buraco, uma falta, alguma tristeza, alguma dor dessa mãe. Então, eu estou fazendo uma ação correta, mas com um sentimento equivocado, com um sentimento fora do lugar, uma intenção fora do lugar. Então, é checar. Não é só checar o que eu estou fazendo. Checar também como eu estou fazendo isso. Então, você faz sem diminuir seu pai, sem diminuir sua mãe. Você faz sem ir para o lugar do pai dele, sem ir para o lugar da mãe dele. Entenderam? Mariela, alguns podem perguntar, tá, e qual é a medida? Qual é a medida dessa ajuda financeira? Qual é a medida das minhas horas lá cuidando da minha mãe, das minhas visitas? Qual é a medida da distância que eu compro a minha casa do meu pai perto da minha mãe? Tem medida? A medida, gente, é o essencial. Você vai checar se aquilo que tu está fazendo é o essencial.
Por exemplo, às vezes o pai e a mãe querem que a gente fique muito tempo com eles lá na casa deles. E aí isso a gente impede a nossa dinâmica, atrapalha a nossa dinâmica de profissional, atrapalha um pouco a nossa dinâmica de cuidar dos nossos filhos, de estar mais tempo com o marido. Então eu checo. É uma dinâmica que eu estou dando o essencial e necessário, ou é uma dinâmica que eu estou dando o que ela quer, por algum peso na consciência, por alguma intenção de suprimir alguma falta deles. Então eu estou dando além do que eu tinha que dar. A medida ela não está no essencial. Então, é essencial ou é um capricho? Tem diferença? Quando é essencial, ela é para todo mundo. Não é só um que observa que aquilo é essencial. Ok, a Adriana pode perguntar? Ô, Mari, e se o que for essencial para ele, né? Para minha mãe, por exemplo, esteja precisando de uma ajuda, ainda assim seja muito para mim, mas Então é não é essencial para essencial. ela. Porque o essencial é essencial para todo mundo. Não é essencial. Não, mas eu digo, eu já tenho que suprir as minhas demandas. Uhum, Digamos, né? Eu tenho o suficiente para as minhas demandas e agora a minha mãe precisou de uma ajuda minha. Digamos que eu não estou com uma reserva, mas, poxa, eu não vou deixá-la na mão. uhum. E aí, o que eu faço? Eu realmente me aperto, dou meu jeito. Qual que é a medida para isso? Tu vai dar só o necessário. Só o Mesmo que necessário. para isso eu me comprometa, assim, financeiramente, se eu não estiver com condições, por exemplo. Então isso não é o necessário. Tu tá tirando o que tu tem, tu tá dando além. Entende? O necessário é, tipo, sobra algo, realmente eu posso contribuir. Ou eu posso me apertar pouca coisa, pouca coisa, pouca coisa, e dar um pouco, mas eu comunico, olha, mãe, eu tô tirando isso e isso aqui de mim, tá me apertando, ou isso tá acontecendo. E comunica. Mas cuidado com esse apertar. Porque tem gente que tira dos filhos para dar para os pais, que tira do parceiro do casamento para dar para os pais. Isso é parentificação. Isso acostuma mal o outro também. Porque às vezes os pais também, a gente vai falar sobre isso, estão numa postura infantilizada. Eles acham que é obrigação dos filhos darem, repararem porque eles não quiseram ter um outro parceiro em nome dos filhos, porque eles não quiseram trabalhar em nome dos filhos. E aí eles estão numa exigência que é pesado para os filhos dar conta. Então tu vai checar isso. Esse valor que tu tá dando para ela é o necessário realmente? Que não tá te ferindo? Ou tu diz, olha, por enquanto é só isso aqui, e aí daqui 2 meses eu não vou conseguir mais, é só isso aqui que dá. Entende? Senão tu inverte a ordem. Tirou outra dúvida? Na condição de filho, se a gente está na postura correta, né? Não é para a gente ficar com um aperto financeiro assim, a ponto de não conseguir ajudar o pai no básico. Eu acho Exato. que se acontecer essa situação é porque também está errado, né? Com a Perfeito. gente. Perfeito. Se tu, nessa idade que tu tem, um exemplo, 30 anos, não tô dizendo que tu tem essa idade, estamos chutando aqui. E com 30 anos, Mas tu quase acertou. teus pais tinham mais recurso financeiro, tu, tu, tu tá fora de ordem. Tu fez bagunças ao longo da vida para estar desse jeito. Entende? Aí, às vezes, uma ajuda ali, não porque eu estou excedendo a ajuda, eu estou dando somente o necessário, é um equilíbrio de alguma bagunça. Porque do nada, te sendo muito sincera, às vezes filhos não estão ajudando pais porque eles tiveram algum problema financeiro. De fato, é o campo dando uma oportunidade desses filhos arrogantes ficarem novamente na postura de pequenos na frente dos pais. Não estou dizendo que esse é o teu caso, cada caso é um caso. Mas eu vejo muito caso de filhos que estão cuidando de pais idosos ou estão ajudando financeiramente, muito mais por uma bagunça deles, sistêmica, bagunçada, fora de ordem, de arrogância, prepotência frente aos pais, de julgar e excluir, do que realmente um movimento sadio de cuidado, entende? Então, observem que filhos eles não estão na postura de suprir as necessidades emocionais e afetivas dos pais. Teu pai e tua mãe têm um parceiro. E se eles não têm um parceiro, foi escolha deles. Não é você que vai tapar esse buraco, entende? Porque se você está lá tapando esse buraco, se pede que teu pai e tua mãe procure realmente alguém, ou que esteja realmente numa relação saudável. Aí eles não estão numa relação saudável, não se separam e puxam o filho para o meio da dinâmica, para trazer mais amor, porque o pai ou a mãe, o parceiro dessa pessoa não está dando. Então, cuidado com isso, estejam atentos. Porque assim como vocês saem do lugar de vocês, os pais também podem sair do lugar. Eles são seres humanos, como todo mundo. Pais não são perfeitos, pais não são modelos de mundo.
Eles são modelos nossos, a gente acaba modelando. Mas não quer dizer modelo de perfeição. Eles também têm falhas e é natural. Então, atento a isso. Repetindo, não devemos suprir as necessidades emocionais e afetivas infantis dos nossos pais. A gente se coloca para dar uma necessidade deles, coisas que realmente eles precisam, mas sem querer colocar os nossos pais no colo, porque a gente faz, e a gente faz muito isso sem perceber. Tá? Um exemplo prático que acontece muito, novamente, quando os pais ficam idosos. Aí os filhos tem dificuldade de pagar um cuidador para cuidar daquela pessoa, quer cuidar dos pais 24 horas. Você, de repente, pode ter um cuidador dentro da sua casa, que com certeza esse cuidador não vai ter pena de cuidar. Mas não quer dizer que porque ele não vai ter pena, que ele não tem amor. Uma coisa não está ligada à outra. Quando eu digo que não tem pena, é que ele vai fazer o necessário para aquela pessoa. Vou trazer um exemplo. Talvez aqui alguém é fisioterapeuta. Então imagina, eu fraturei meu braço. Vou ter que fazer exercício com o fisioterapeuta para ter novamente mobilidade. Se for minha mãe ou minha filha que vai me ajudar nesse processo, na hora que eu esticar o braço e dizer, meu Deus, está doendo muito, não aguento, não aguento, não aguento. Aí, mamãe, para. Calma, Mariana, respira. Vamos passar um gelo. Amanhã a gente faz de novo. Ou seja, não faço o exercício. Aí no dia seguinte, vamos lá, abre, faz. Aí minha filha, ai, tá doendo muito. Aí minha filha, calma, faz o seguinte, não abre todo, só abre até onde dá. Aí eu passo até aqui. Quando tu faz com o fisioterapeuta, é diferente. Ele vai, você consegue, vai essa postura, usa isso, pega essa postura, faz desse jeito, faz desse. Vamos que a gente precisa, eu preciso realmente, vai sentir dor, mas executar o movimento, e ele faz. Porque ele não tem pena de você. O profissional não pode ter pena de você, ele vai te atrapalhar, ele não vai te ajudar. Então, todos vocês que vêm constelar aqui comigo com cara de pena, eu estou dizendo para vocês, eu não tenho pena. Porque se eu tiver pena, eu vou atrapalhar o processo de vocês. Então, não fiquem me contando histórias de vitimização e de coisas horríveis que vocês passaram. Porque vocês estão atrapalhando o próprio processo de vocês. Porque se eu tiver pena, eu saio da minha postura neutra e não ajudo. Eu vou dizer, não, coitadinha, aqui já tá bom, não vou mexer muita coisa, porque já passou por muita coisa. Então, a tua sessão de fisioterapia, que era para resolver em 10 sessões, 50. Aí você vai dizer, não, a culpa não é minha. A culpa é do fisioterapeuta, e não é. É você que está na postura de pena e não está fazendo o exercício do teu cliente, do ponto certo. Ou ele quer que você tenha pena dele, te demite. Porque tem cliente que faz assim, não, eu não quero esse fisioterapeuta. Ele exige muito, ele quer muita coisa de mim, eu não posso. Ele está naquele papel de vítima. E procura um mais fácil, mais tranquilo. Um amigo fisioterapeuta dele, que vai fazer só o que ele quer, isso não vai dar certo. Por isso que eu digo, não procure um constelador amigo. Eu não estou aqui para ser amiga de vocês. Eu estou aqui para tratar vocês com respeito e puxar vocês para um campo de força. Então, eu ensino para vocês que não é para ter pena dos pais, como eu vou ter pena de vocês. Isso é uma postura fácil? Não é. Porque eu já fui dessa bem aqui, ó. Minha dinâmica com meus pais é a parentificação. Então, eu estou invertendo a ordem, eu inverti a ordem em vários lugares. E aí, eu sou melhor e sou especial? Não. Eu sei onde está meu buraco, digamos assim. Eu sei onde está meu buraco na parede. Eu fico atento. Que na hora que eu saio, opa, eu volto de volta para o meu lugar. A diferença é só essa. Todos nós vamos errar, inclusive os terapeutas. A diferença é que a gente fica atento para voltar para o lugar o quanto mais cedo, quanto mais rápido. Então, estamos dando sequência de como cuidar dos pais sem diminuí-los. A gente já sabe as consequências e a gente está falando as etapas de como fazer isso. Então, o que a gente também pode estar atento? É não trazer a pena. Porque a pena é arrogância, não é amor. Não querer ficar com a consciência leve. A gente já falou sobre consciência pesada e consciência leve. O único lugar que vocês vão sentir consciência leve na vida de vocês é quando vocês são crianças, lá na infância de vocês. Só. Ali não tem perigo, ali não tem problema. Realmente, acontece. Mas quando a gente cresce, tudo que a gente precisar escolher na nossa vida vai trazer efeito de consciência pesada. Digamos que meu pai é do time do Vasco e a mãe é do time do Flamengo. Se eu decidir ser do Grêmio, eu tô com a consciência pesada que eu não fiz nem do meu pai, nem da minha mãe. Se eu escolhi ser do Vasco, eu tô com a consciência leve da minha mãe e com a consciência pesada do meu pai.
Ou seja, tudo na nossa vida de adulto, minha gente, é escolha. A gente sempre está escolhendo uma coisa aqui, uma coisa ali, outra coisa ali, pronto. Então, a gente vai naturalmente ficar com a consciência pesada. Então, não tome decisões baseadas, eu estou dormindo tranquilo no meu travesseiro de consciência leve que eu tomei a decisão certa. Isso não é parâmetro. Então, não tome como parâmetro sobre isso. Então, aquele caso de quando você sai dessa postura bem aqui, de ficar com pena dos pais e parar de cuidar como se fosse pai deles, vai ficar pesado? Vai. Você vai sentir peso na consciência? Vai. Bem-vindo à vida adulta. É normal? Vai ter que sentir isso, entende? Então, até deixar a casa dos pais, às vezes, se a gente está no movimento certo de ter tomado os pais, no movimento certo de ter tomado os pais, você sai da casa dos pais com peso. Se você sai, que bom que eu tô saindo da casa dos meus pais, pode ter certeza que tu não tomou teus pais. Aí tu tá saindo na postura errada. Mas sair da casa dos pais com certo peso é natural, é normal, ok? E aí, muitas das vezes, a gente vai ter que fazer escolhas, tipo assim, a escolha menos ruim, para eu ficar no meu lugar de filho. Porque às vezes, sim, a gente vai ter pais exigentes, que eles são assim porque eles não tomaram os próprios pais. E aí eles querem tomar de quem? Dos filhos deles. Por isso que a gente vai dizer que os filhos não são feitos para a gente, nós pais. Então, se a gente está tendo um filho para cuidar da gente na velhice, no momento que a gente está idoso, ou para nos fazer companhia, ou para se sentir ser amado, ou para fazer a profissão que eu quero, ou para seguir na empresa. Vou ter filhos porque eu preciso de herdeiros para minha empresa. Se você precisa do seu filho, você está fora de lugar. Chequem isso. Mas aí não sou eu não tenho filhos ainda, Mariela. É meus pais que estão fora de lugar. Então, o que eu faço? Vai para o teu lugar, mesmo com a consciência pesada, e checa. Dou o que é necessário, não o que ele quer. Dou quando ele pedir. Deixa os pais pedirem. Tem filhos que os pais não estão pedindo nada, eles já estão lá dando as coisas. Lembre-se da dinâmica. Aqui, esse Masterclass não é sobre as ordens da ajuda. Mas tu dar algo, se alguém pedir, é perigoso. Não estou falando de caridade, minha gente. Eu estou falando das relações familiares aqui dentro. Ok? Caridade é outra coisa. Então, mas deixa a pessoa pedir. E checa. Ela está me pedindo como exigência ou está pedindo natural? O que ela está me pedindo é algo realmente necessário ou é um capricho? Observar se a gente não está passando da conta quando a gente faz algo para os nossos pais. E fazer a escolha menos ruim. Às vezes, a gente faz a escolha menos ruim. Tipo, Mariela, eu vou ter que me afastar um pouquinho fisicamente dos meus pais, porque a minha mãe e meu pai me puxam muito para esse lugar de cuidador dele, mas na minha postura interna, eu faço isso porque eu a amo e quero ficar na posição de filha. Aí tudo certo, não tem problema. Mas tu faz e diz assim, não, eu vou me afastar porque a minha mãe é chata, ela faz isso, meu pai é isso, e a tua postura interna aqui é de arrogância, de exclusão e julgamento, não adianta esse afastamento físico dos pais. Então, é sempre um checar. Qual é a minha postura interna, sentimento, emoção? Qual é a minha postura externa, a minha ação, aquilo que eu falo? Reajusta a postura, move, entende? Não tem problema errar e ajustar. O problema é errar, olhar que está errado e não ajustar. Porque eu não quero mostrar que eu errei, Mariela. Então, eu prefiro dizer que está tudo certo, eu fiz tudo direito. Não tem como. Tá? Errou, ajusta. Às vezes, a gente tem uma dificuldade de dar feedback para os pais. E sim, os pais podem e devem receber feedback dos filhos. Isso não vai ser uma questão de falta de respeito, isso não é troca de hierarquia. Você pode dar feedback. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que o pai dela, por uma série de problemas financeiros, o pai pede o cartão dela. Já tive cliente que pais pediram o nome do filho e sujaram o nome do filho. E fizeram contas no cartão e não pagaram. E aí, geralmente, o filho empresta o nome, o filho dá o cartão, já quando adulto, naquela postura. O filho tem que fazer isso. Um filho bom faz isso. E é perigoso. Então, sim, a gente pode dar o feedback de... Lembra que feedback não é conversa, na nossa visão. Mas eu vou começar com a conversa. Eu digo,
pai, eu não posso emprestar o meu cartão, porque a sua situação financeira está desse jeito. Se você não conseguir pagar, isso vai prejudicar a conta que eu pago dos meus filhos. Ok, aí você conversou. Aí o pai pode brigar, pode falar alguma coisa, e agora tu vai dar o feedback. O feedback é, internamente eu estou lá disponível, eu continuo na postura de filho, fico com a má consciência do que ele falou para mim, de eu não ter feito isso, mas eu estou disponível, ainda o amo. Só que eu não posso me prejudicar de tal forma por conta disso, entende? Porque se você emprestou o cartão, emprestou o nome, a culpa é sua, não é dos seus pais. Ah, Mariana, mas eu fiz com uma boa intenção. Fiz com a consciência, para ficar com a consciência leve. Perfeito. Aí eu volto a dizer que consciência leve e boa intenção não significa que tu fez o certo. E aí, para esse cliente, eu orientei isso. Então, às vezes, a gente vai fazer coisas que vai desagradar os pais, mas se a gente fizer com respeito, não tem problema. Não estamos sendo desrespeitosos, não estamos julgando, exigindo deles. E não estamos invertendo a ordem. Então, muitas das vezes a gente precisa dar limite para os pais, principalmente quando os pais estão invertidos, estão precisando da gente como filho, não precisando como filho, mas precisando como se a gente fosse pais deles. Então, a gente vai precisar dar limite, a gente vai precisar dar feedback. Não é porque o meu pai, a minha mãe, que eu não vou fazer isso, entende? Então, esse é um recurso que eu posso fazer para eu cuidar dos pais sem diminuí-los, ou sem ficar bem grande. Outra coisa que a gente também pode fazer, quando a gente tem pais que eles estão muito infantilizados, estão precisando muito da gente na postura de pais deles e não de filhos, dá trabalho. Mas dá trabalho brincando de uma forma gentil. Por exemplo, pede. Um exemplo prático que vocês podem usar. Digamos que a pessoa já disse assim para mim, uma cliente: Ah, Mariela, mas eu não sei o que eu vou pedir para minha mãe. Tipo, minha mãe fez só primeiro grau. O que eu vou pedir para ela? Se eu não posso pedir bem material porque eu tenho. Não posso pedir um ensinamento porque estudou até o primeiro ano. Ah, mas você pode pedir tanta coisa, minha gente. Entende? Você pode pedir, mãe, posso encostar a minha cabeça no seu colo? Se você estiver lá, mãe, eu posso pedir para você trazer umas coisas dar para mim? Mãe, eu posso pedir para você me passar uma receita de bolo que eu não sei como fazer? Gente, criatividade e realmente precisar de coisa a gente precisa. Só que às vezes a gente se fecha. Então não é inventar uma coisa que realmente não tem necessidade. Que você está fazendo isso só para fazer e o que ele te der você vai jogar fora. Ah, ok, eu pedi uma receita de bolo, mas não vou fazer, guardei no livro. Não. Você vai lá e faz. Aí eu pedi alguma coisa para ela dar para mim, que ela pode fazer, eu vou lá e como. Então, sim, você pode pedir. E você deve pedir. Então, aquelas pessoas que dizem para mim, ah, Mariela, não tenho como pedir para meus pais, porque os meus pais têm menos para dar para mim, tá vendo da forma errada? Já me responde, já me mostra que ele está vendo os pais assim, ó, desse tamanho. Estão se diminuindo. Eles próprios vão ter problema de autoestima. Então, peça. Peça para os seus pais sem exigir. E você tem várias coisas que você pode pedir. Qualquer pessoa tem como te dar alguma coisa. Não tem como você dizer que não tem como. Ok? Só que eu não pedir, não exigir. Outra coisa que vocês podem fazer também para cuidar dos pais sem diminuir, sem ficar muito grande, é checar também como é a postura de vocês frente aos irmãos de vocês. Você é aquele tipo de irmão que fica lá cuidando, vigiando dos outros irmãos? Que tá lá querendo mudar a vida do outro irmão, melhorar, dar lição, ensinar, ou chamando mãe, ó, olha aí o que meu irmão tá fazendo, a besteira que ele tá fazendo, ou cuidado aí, vigia esse irmão aqui, por favor, mãe, que não tá dando certo. Ou você tá lá mesmo, olhando para isso. Você tá fora de ordem. Você tá maior do que seus próprios pais. Quando a gente quer educar, corrigir um irmão, a gente se acha melhor do que os nossos próprios pais. Estamos tomando o lugar deles e querendo estar no lugar deles frente a esse irmão. Ok? Pode perguntar, Adriana? Mari, nesse caso dos irmãos, talvez mais pessoas tenham a mesma questão, né? Eu tenho um irmão mais novo. E aí, quando ele nasceu, eu tinha 7, 8 anos e eu me sentia a mãe dele. Eu trabalhava fora e eu cuidei, dei mamadeira, levava na escola. Eu, desde criança, me sentia a mãe dele, né? E tu falou, eu realmente tenho essa relação com ele diferente, né? E aí, nesse caso, como que a gente faz esse ajuste? Aí não é o que tu faz, é como tu faz. Tu pode ter um cuidado,
Mas tu vai checar esse cuidado é um cuidado natural de irmão ou é um cuidado excessivo? Se for excessivo, eu preciso corrigir. E quando eu tô cuidando, mesmo que seja uma coisa pequena, boba, que eu tô dando para ele porque ele pediu, eu tô dando, sou só irmã, eu tô dando, vou dar porque, coitada, minha mãe não teve como dar. Ou, coitado, porque meu irmão sofreu, viu essa bagunça de relacionamento dos meus pais. Ou seja, eu tô dando numa tentativa de reparar um dano que eu acho que meu pai e minha mãe fizeram com ele. Aí eu tô fazendo a postura errada. Então, é checar o quanto eu tô dando, se é o necessário, e como eu tô fazendo isso. Com qual postura. Entendeu? Tudo recai sempre na questão do sentimento, né, que a gente tem, a postura. Não é exatamente o que a gente faz, né? Não é a ação em si. É a postura com que eu faço essa ação. Sim, às vezes o erro está na ação, às vezes a ação está correta, mas como eu faço a ação está errada, que não é exatamente o sentimento, é a postura, é a intenção por trás, é a emoção por trás, é o conhecimento por trás. Então, quem tem que dar são meus pais. E se eles não puderam dar, ok. E eu posso dar um pouco a mais? Posso, mas na postura de irmão. Nunca na postura de pai, dos meus irmãos, que está lá para corrigir uma falha ou fazer algo porque meu pai e minha mãe não pôde por pena. Já que minha mãe não pode fazer isso, eu vou lá e faço. Então, talvez, ó, Adriana, a tua bagunça começou ali. Tu mesmo já foi para esse lugar, ó, há muito tempo, lá com teu irmão tinha 7 anos, nessa postura de dar. Então, o que tu tá colhendo agora é resultado da tua postura lá atrás. Entendeu? E aí a gente tem que estar atento a um sentimento da pena. E agora eu vou aprofundar um pouquinho sobre isso. Em relação à pena, eu já falei para vocês que pena é arrogância, pena não é um bom sentimento. Quando a gente está com pena de alguém, a gente está cuidando dele, achando que está cuidando dessa pessoa, mas na verdade a gente está ferindo ela, nessa pessoa, que a gente pensa que não está fazendo. Por isso que a gente não entende quando a gente ajuda muito uma pessoa e depois a pessoa é grosseira com a gente, a pessoa distrata a gente. Checa. Se quando tu fez esse cuidado, tu não deu em demasia, trouxe o desequilíbrio, ou se quando você estava ajudando, não foi nesse sentimento assim, ó, oh, coitadinho, deixa que eu ajudo. Entende? Porque a pessoa sente isso. E aí ela vai revidar de alguma forma. E aí ela não vai revidar com uma ação positiva, já que tu tá dando uma ação positiva para ela. O troco, digamos assim, o equilíbrio da outra parte. Então, quando a gente sente pena de algo, a gente está julgando as coisas de uma maneira muito, muito superficial. A gente não sabe todas as coisas que aconteceram para aquilo estar acontecendo lá na nossa frente. Então, a gente não sabe hoje, uma pessoa que não consegue pagar as próprias contas, o que ela já não fez lá atrás no passado em relação ao relacionamento de casal, a postura com os pais, em relação aos filhos, o que veio do próprio sistema dela, dos avós, bisavós, para a gente dizer assim, coitado, estou com pena, vou compensar. Volto novamente a dizer que isso não está relacionado a fazer caridade. Você pode fazer caridade, mas quando você faz caridade com pena, saiba que você já está na postura errada também. Então, ajude o outro, mas não nessa postura de pena. Porque pena não é um bom sentimento, é uma arrogância. É como se eu estivesse achando que aquilo que eu estou vendo é algo injusto. É como se eu estivesse acusando Deus. Ajude, mas não com esse sentimento por trás. Porque você não sabe o que aconteceu. Tudo que aconteceu para a situação estar desse jeito. Você está vendo só de uma forma muito superficial, só por um viés. Cuidado para, com essa sensação de pena, não tirar a experiência do outro. Porque a pena também tira uma experiência do outro. Tipo, eu tô com pena, vou cuidar disso, vou fazer isso. Aí o outra pessoa não aprende naquela dinâmica. Já tive situações de pais que sujaram o nome de 3 irmãos, 3 filhos. Porque o primeiro não conseguiu dizer não, o segundo também não e o terceiro também não. Ou seja, porque os 3 sentiram pena. A gente falou um pouco isso na aula anterior. Obedecer não tem nada a ver com hierarquia, tá? A gente obedece os pais quando é criança por uma questão de sobrevivência. Quando a gente está adulto, a gente checa. Aquilo que ele está falando, eu devo obedecer? Ok. E se for desobedecer, eu desobedeço com respeito, com muito cuidado, com a postura de respeito. Porque senão, filhos muito obedientes, depois de adultos, depois de morando na própria casa deles, com os próprios filhos deles,
eles são pessoas que são muito fáceis de manipular. São pessoas altamente dependentes emocionais, porque elas não aprenderam a se desgarrar dos próprios pais. Então, filhos muito obedientes, repetindo, filhos muito obedientes de pais depois de adultos, eles são presas fáceis para serem dependentes emocionais de outras relações. Porque eles estão na dependência dos pais também. Eles estão lá ainda na simbiose, eles ainda não tomaram os pais e foram para frente. Agora a gente vai falar de um tópico importante, que é o não julgar os pais. A gente falou um pouco na aula passada do não julgar os pais e eu quero aprofundar aqui com vocês. Pronto, esse aparelho de celular. Ele vem embrulhado, empacotado. Aí alguém me entrega, aí eu desembrulho e digo, legal, um celular. Mas eu já tenho um. E não é da cor que eu queria, vermelho. E também não é do modelo que eu queria. Tá. Aí eu pego e guardo na minha gaveta. Eu recebi o presente? Eu recebi. Eu julguei. Eu reclamei. Internamente. A pessoa já não estava mais na minha frente. Eu exigi, poxa, ele podia ter me dado um melhor. E eu guardei na gaveta, não usei. Então, isso é receber. Isso é diferente de tomar. Isso é receber. Então, às vezes, a gente está só recebendo a vida dos pais. Então, imagina que esse aparelho celular fosse a vida. Então, o teu pai te deu a vida. Você olhou e disse, né, mas além da vida, podia ter me dado carinho, amor, dinheiro, me botado na escola que eu queria, ter escolhido um pai melhor para mim, ou ter separado do meu pai na hora que eu achei que tinha, ou tinha que ter olhado mais para mim do que para o meu irmão. Ou seja, a gente vai criar um monte de história de julgamento, exigência, exclusão. E aí, eu estou tomando a vida que eu recebi? Não, eu estou só recebendo. Eu peguei e botei na gaveta. Então, a vida lá, eu estou colocando, digamos assim, nessa analogia, colocando na gaveta. O que é o tomar? Então, vocês vão entender por que eu falo tomar a vida e não falo receber a vida. São coisas totalmente diferentes. Vamos lá no exemplo do presente. Meu marido me deu esse celular embrulhado, desembrulhei, olhei e disse assim, que legal, eu realmente estava precisando. Ou eu digo, olha que bom que ele escolheu. E vou lá e uso, e mexo, e pronto, até acabar. Eu tenho outro, mas eu uso esse, sou realmente grata pelo presente que eu recebi, sem julgar, sem reclamar, sem exigir, sem nada. Eu uso até acabar. Isso aqui é tomar. Então, eu tomei como presente o celular. Então, tem gente que diz assim, Mariela, mas eu tô tomando a vida. Não, tu não tá tomando a vida. Tu recebeu a vida e só. Tu não a tomou. Então, é muito diferente a vida de alguém que toma a vida para alguém que recebe a vida. Então, o teu ato, novamente, de julgar, reclamar, excluir, inverter a ordem, faz com que tu esteja recebendo a vida e não a tomando. Exemplo desse celular na questão de inversão de ordem. Quando eu recebo o celular dos meus pais, eu digo, oh meu Deus, papai me deu esse celular, não tinha nem condição de me dar. Gente, aí eu pego e compro um carro para ele. Ou eu pego e compro um presente quase ou menos do mesmo valor e devolvo. Eu estou invertendo a ordem. Eu não olhei para aquilo, recebi com amor e usei. Ou eu vou lá e vendo e pego o dinheiro e compro uma outra coisa para o meu pai para devolver aquilo que ele me deu. Esse movimento de devolução não dá certo com os pais. Sim, eu posso cuidar, sim, eu posso amar, sim, eu posso dar algo que eles me pedirem. Mas não na postura, tipo assim, é óbvio que eu tenho que fazer isso, Mariela. Afinal de contas, eles me deram a vida. Não é nessa postura. Assim, olha, mas eu ajudo a minha mãe porque ela disse que ela passou muita coisa na gravidez. Ela não tá na postura de filho. Porque ela tá fazendo as coisas pela mãe na pena. Ou do tipo assim, minha mãe falou tanta coisa sobre isso que agora eu tô tentando reparar. Tu não tem como reparar. É um buraco sem fundo. Tu vai dar, e vai achar que nunca conseguiu chegar até o final. E não vai. Porque existe uma hierarquia. Não é um equilíbrio. Ok, pode perguntar, Adriana? Tu falou que a vida de quem toma os pais é totalmente diferente daqueles que não tomam. E tu já vem falando exemplos assim ao longo da masterclass, né? Mas se a gente pudesse sintetizar assim a diferença, né, da vida de quem toma os pais e de quem não toma, como que a gente poderia resumir e incluindo, né,
as questões de dificuldades que são normais de acontecer na vida. Tipo, mesmo quem toma os pais pode passar por dificuldade, perder alguém amado, enfim. O que que é uma dificuldade normal e o que é decorrência da pessoa não tomar os pais? Não tem uma receita de bolo para eu te falar. Vai acontecer isso, 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 porque não tomou os pais, ou isso por uma consequência do que o pai fez, ele fez, uma escolha dele. Não tem como. Mas o que eu posso te dizer é que pessoas que estão em relacionamentos disfuncionais não tomaram seus pais. É óbvio. Pessoas que não estão prosperando financeiramente não tomaram seus pais. É óbvio. Pessoas que têm dificuldade com seus filhos ainda não tomaram seus pais. Ou essa parte da aula que a gente vai falar. Nessa, ou se não der tempo, na outra. Não partiram dos pais. Então, o problema está ou não tomaram ou não partiram. Tem dinâmicas que o filho já tomou. É o não partir. Então, problemas de relacionamento, problema com dinheiro, problema com o chefe, problema com figuras de hierarquia, até problemas para pagar impostos. Tem dinâmicas com o pai. Problema com os filhos pode ser não tomar os pais ou não partir dos pais. Essa foi uma das perguntas. Qual foi a outra? Era para diferenciar o que eram problemas normais assim que podem acontecer na vida, ou se isso é porque você não tomou os pais. Aí eu dei um exemplo meio bobo, né? A pessoa perdeu alguém que amava e está sofrendo muito. Pronto, não tem como. Tipo assim, ver algo de uma maneira muito superficial. Como eu acabei de falar, eu não posso dizer que alguém perdeu um filho simplesmente por causa de um acidente. Tem várias coisas envolvidas lá dentro. E aí eu também não posso dizer que essa pessoa perdeu o filho porque ela não tomou os pais. Tem várias coisas envolvidas lá dentro. Entende? Aí a questão de A gente problemas não de pode ver assim, relacionamento. dessa forma rasa. Aí a questão de relacionamento. Eu não entendi se é mais clássico, né? Quem tem relacionamento disfuncional aí já é meio que comum, por regra, ter problema também com tomar outros pais, ou se também pode ser que não, que o problema não seja porque não tomou os pais. Pronto, vou responder isso. Vamos lá no slide de Círculos do Amor. Você vai entender isso. Para mim, por favor, para aparecer esse slide para a turma, para responder a tua pergunta. Ó, acompanha. Não existe uma regra de que porque o relacionamento de casal, como está falando, é o não tomar dos pais. A gente tem 5 etapas, que a gente vai chamar os círculos do amor. A primeira etapa é paz. É pedir e receber dos pais. Pedir sem exigir. Então, se eu estou no meu tamanho menor do que os meus pais na hierarquia, eu estou pedindo, eu sei pedir. E eu estou recebendo. Ou eu estou sem na postura de exigir. Ok, meu pai e minha mãe não podem me dar, mas eu não estou exigindo. Eu estou olhando para frente, tranquila. Eu sei que eles me deram o que eles podiam. Então, eu estou numa postura de pedir de forma humilde, como filho, sem exigir. Recebo a vida, que eu posso até mudar, eu vou botar para colocar no slide, pedir e tomar dos pais, porque já entenderam a diferença, não é receber, é tomar dos pais. E o tomar não é aquele sentido do português que a gente tem de, me dá aqui, e eu puxo contra a vontade dela. Isso não é o tomar. Tomar na visão sistêmica é o exemplo que eu dei. Pegar por inteiro aquilo, pegar aquilo de forma muito grata, sem julgamento, sem exclusão, sem exigência. Então, esse é o primeiro nível, primeiro círculo do amor, que está relacionado com as dinâmicas de paz. Se tu não tá nessa dinâmica, se tu tá com pena, se tu tá dando, revertendo, tu não tá pedindo, tu tá só dando. E aqui não tem a dinâmica dar para os pais, aqui é pedir e tomar dos pais. Então tu não vai para a segunda. Qual é a segunda? Servir a terceiros da profissão. Por exemplo, eu trabalho, estou de igual com os meus clientes, nós temos o mesmo tamanho, me pago justo. Essa aqui é a nossa relação. Se eu não estou tranquilo no pedir tomar dos pais, eu posso ter dependência dos meus clientes, eu posso ter dependência da minha empresa, eu posso não conseguir entregar o meu melhor no meu trabalho, porque eu não sei entregar, porque eu não sei pedir, porque eu não sei receber.
Então, quando o chefe me elogia, eu fico sem graça. Quando os clientes me elogiam, eu não sei como responder a isso. Então, observa que o pedir e o tomar dos pais prejudicado atrapalha logo em seguida a segunda relação, que é na profissão. Aí, digamos, tu também tem esse problema aqui no servir da profissão, ou tem problema lá em cima ainda com o pai. Atrapalha a terceira, que são os relacionamentos de casal, a tua pergunta. Quem está em desordem com a primeira e com a segunda não chega na terceira etapa. A terceira etapa é trocar de maneira complementar. Ou seja, aquilo que me sobra, que não tem muito valor para mim, porque me sobra, e eu tomo, eu recebo, lembro tomar, aquilo que me falta, que eu dou muito valor para aquilo. Isso é as trocas na relação de casal. Tem gente que está dando do que ela tem em excesso, vendo um extremo valor nisso, e recebendo algo que ela vê pouco valor. Vamos para exemplo prático. Numa relação de casal, tem gente que gosta de dar muito carinho, afeto, beijo, abraço e tal. E isso ali tem realmente pouco valor para a pessoa que está recebendo. Então não adianta meu parceiro me dar muito carinho e amor se não é realmente isso que eu quero. Talvez eu quero mais tempo com ele, mais presença com ele. Então ele está me dando uma coisa que é valorosa para ela, mas ela não enxerga que para mim não tem muito valor. E quando eu quero dar alguma coisa para essa pessoa, ela não quer receber. Ah, não precisa, coitado, trabalha pouco, já está muito cansado. Eu tenho clientes que não querem trocar nos relacionamentos de casal. Sempre estão inventando uma desculpa para não receber. Não recebe. Ou seja, aquelas pessoas que não sabem trocar de maneira complementar, que não é trocar 6 por meia dúzia, trocar uma coisa pela outra, não é aquela regra do 50-50. Eu te dou 50, tu me dá 50. Isso aqui não é trocar de maneira complementar. Como muita gente ensina de forma superficial troca na visão sistêmica. Não é isso. Aí eu lavo a mesa, você recolhe os pratos. 50-50. Isso não é trocar. Aí, se a pessoa também está falhando no item 3, pode ter certeza que ela está falhando no item 2. Ela só não está percebendo. Aí depois a gente tem o quarto, que é a condução, a forma como eu conduzo meus filhos, meus alunos, os funcionários, a forma como eu conduzo as pessoas que eu ensino. Eu as conduzo para que elas expressem o melhor de si. Se eu não estou tranquilo com a primeira, com a segunda e com a terceira, eu tenho dificuldade nessa condução. Eu conduzo, mas eu quero que eles façam do meu jeito, por exemplo. Eu conduzo uma parte, outra parte eu guardo para mim. Eu conduzo fora do lugar. E o último, que é a última etapa, quando isso aqui também está ajustado, é quando eu dou para frente, muito para frente, do mundo ou tudo ou mais. Eu faço fluir tudo isso para causas maiores. Eu estou focado em causas grandes, humanitárias, focado em ajudar muita gente. Mas isso só vai dar certo sem desequilíbrio quando as outras estão organizadas. Por exemplo, tem gente que está focada em ações assim muito grandes e falta atenção para os filhos dentro de casa. Tem gente que está focada em viajar fazendo ação humanitária e o filho não vê esse pai e essa mãe. Então ele está tentando pular etapas e as outras estão em desordem. Então ela não vai conseguir fazer plenamente o quinto círculo. Então, respondendo a tua pergunta, se a pessoa tem problemas de relacionamento de casal, ela tem questões com pai e mãe. Porque é o primeiro círculo aqui em cima. Tirou outra dúvida? Tirei. Ou seja, não se engane e nem tentem me enganar. Porque às vezes a pessoa está vendo na constelação e ela está falando, mas Mariela, eu já faço isso. Se você já faz, o resultado era nítido. Eu não tinha nem que estar aqui constelando esse tema. Então, observe essa lista aqui. Se vocês têm alguma questão na hora do trocar nos relacionamentos, na hora de conduzir alguém, na hora de pedir para pai, na hora de tomar as coisas de pai e mãe, questões na vida profissional, vai lá, visita a casa, pai e mãe, e vai ajustando os pontos. E não ajusta sozinho, pede ajuda, pede orientação, paga pelo processo. Porque fazer sozinho vai demorar mais, você vai achar que está fazendo e muitas das vezes não está fazendo. E aí na aula 7, a gente já vai falar como seguir, como tomar os pais internamente e seguir para a vida. Muitos aqui ainda estão no tomar os pais,
mas pode ser que tenha aqueles que já tomaram. Vocês vão fazer a checagem de vocês ao longo dessas aulas. Talvez agora vão para esse movimento. Já fizeram muito bem e agora vão seguir. Tomar o pai no coração, tomar a mãe no coração e seguir para frente. E aí na próxima aula a gente vai falar tudo sobre isso. Como eu sei que realmente estou no momento de seguir, o que eu faço para seguir realmente? Se tiverem dúvidas, podem mandar as perguntas embaixo do vídeo. Bom, boa noite para todo mundo e até a próxima quarta-feira.